Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. Hoje, novamente conosco aqui, o Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jonatas. E desde já nós agradecemos, a TV Prevê, que nos concede aí a abertura da sua grade, para que a gente consiga levar o nosso trabalho aqui do Centro Espírita Amor e Caridade até a sua casa, através aí dos canais da TV Prevê, também com a TV Brasil, Sidney, Deus, Cristo e Caridade, Esse assunto aqui você trouxe hoje, é tema de um artigo seu também. Já foi publicado esse artigo? Não. Ainda não. Não foi publicado ainda. E vai ser motivo também de várias palestras que nós vamos desenvolver. Agora, esse lema, Deus, Cristo e Caridade, eu tomei contato com ele pela primeira vez nos idos, assim, no final da década de 50, início de 60. 1956? Não, 56 foi a data que a diretoria do Centro Espírita Amor e Caridade designou para colocar esse dístico bem no alto da sua construção aqui do salão principal do centro. Uhum. Anos mais tarde, quando eu comecei a ingressar na doutrina espírita, eu não sei a data exata, Jonatas, porque eu devia ter uns 12, 14 anos, e o meu evangelizador, eu fazia aula de moral cristã, esse era o termo da época, num centro humilde, pequeno mesmo, que ficava na Vila Falcão, em Bauru. É o Centro Espírita Maria de Lourdes. E o meu evangelizador, ele fazia questão de nos levar para lugares diferentes, para que tomássemos contato com instituições de caridade e, particularmente, o maior centro espírita de Bauru, que é o Amor e Caridade. Então, nessa data, eu me lembro que eu subi aquela escadaria lá que dá para a rua, e quando eu me sentei, assim, timidamente, numa das últimas poltronas lá do salão, chamou minha atenção esse dístico, bem no alto, Deus, Cristo e Caridade. Você se lembrando disso daí, vem trazer esse dístico aí como tema. Na verdade, a iniciativa não foi minha. Como você bem disse, a colocação desse dístico foi uma iniciativa da diretoria de 1956, que era liderada pelo senhor Homero Escobar. Mas, em virtude das várias reformas por que passou o SEAC, o nosso centro, esse dístico desapareceu. E agora, a diretoria atual do SEAC houve por bem resgatar esse dístico e colocar novamente numa das paredes para que as pessoas leiam e perguntem do que se trata isso. E nós fizemos o artigo, estamos com essa entrevista e teremos uma palestra que vai ser veiculada em várias datas, tentando explicar a origem desse tema. Interessante. E já adianto que o pessoal pode falar, mas nem foi pro ar ainda, já tá dando spoiler. Olha, pessoal, o que vai caber aqui de conteúdo no programa não é nem um pedacinho do conteúdo que tem sobre esse assunto, tá? Sr. Homero Escobar, E Sidney, a gente vê que muitas pessoas, que passaram aqui pela Terra, posso assim dizer, espíritos mais evoluídos, ou que têm boas intenções, que querem levar, que tentam trazer essa mensagem de várias formas diferentes, E aqui em uma das partes você cita o John Lennon, Sim. Na música Imagine, ele faz uma proposta que era, vamos dizer assim, o anseio particular dele de que o mundo poderia ser melhor. Na letra, ele traça assim uma proposta. Imagine como seria o mundo sem guerras, sem preconceitos, sem pobreza,
Então ele diz na música, mas você acha que eu estou falando coisa errada? Não, junte-se a mim e um dia o mundo será melhor. Uma proposta de paz, de harmonia, um convite para que as pessoas se harmonizem. Esta é a proposta dele. Certo. E nós temos aí o grande, né, que foi Jesus, que foi o que trouxe, né, primeiramente essa mensagem, e você acha que mudou bastante a humanidade depois da vinda de Jesus? Então, esta frase de John Lennon, esse texto de John Lennon, mostra que ele e muitos outros procuraram dar a sua contribuição para um mundo melhor. Mas, sem dúvida, o personagem que mais se preocupou e maior conteúdo trazido para a história da humanidade, sem dúvida foi Jesus. Através dele, o mundo ficou melhor. Foi ele quem trouxe com mais força esse conceito, né? Na verdade, ele é o espírito mais perfeito que passou pela Terra. Quando você fala o mais perfeito, é o que tem maior cultura, maior sabedoria e maior coração. Espiritualização, um espírito muito elevado. E ele se predispôs a vir para a Terra para trazer a sua mensagem. E você vai notar, no transcorrer da nossa conversa, que essa mensagem de Jesus, lá de trás, mais de 20 séculos, é que veio depois inspirar a existência dessa frase que é título do nosso programa. A gente vai para um pequeno apoio cultural, alguns segundinhos, e nós voltamos já com mais programa Despertar. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha o nosso programa Despertar, a nossa edição de hoje, trazendo aqui Deus, Cristo e Caridade. É o assunto aqui com Sidney Fernandes, que é tema de um artigo que será ainda publicado, né? E nós falando aqui, né, sobre Jesus, né, Sidney, assim como você citou John Lennon lá no bloco anterior, também tivemos muitos outros, né, que se inspiraram nessa palavra trazida por Jesus, nesse conteúdo que Jesus trouxe, né? Então podemos dizer que Jesus conseguiu mudar o comportamento da humanidade. Sim, muito. Fez com que muita gente refletisse. Tanto é que a própria humanidade, reconhecendo isso, dividiu o calendário. Começamos a contar os anos novamente a partir do nascimento de Jesus. Há um pequeno erro histórico aí, que Herodes, que fez aquela perseguição, aquela matança das crianças, que ele estava desconfiado que tinha vindo um Salvador, ia pegar o trono dele. Na verdade, a história mostra que o Herodes morreu em 4 anos antes de Cristo, mostrando que as datas estão erradas. Mas, sim, a partir do nascimento de Jesus, houve uma transformação. Demoraram para reconhecer Jesus, mais ou menos 1 século ou 2.
para depois as pessoas passarem a mudar o seu comportamento, reconhecendo que Jesus estava trazendo a mensagem definitiva para os homens. Ou seja, a máquina começou a funcionar mesmo 1 ou 2 séculos depois da vinda de Jesus. Sim, e mesmo assim... Para a gente ver que essa evolução não dá saltos, né? Não dá saltos. E mesmo assim, considerando que as pessoas, às vezes, eram criticadas por fazer o bem. Na época da Inquisição, por exemplo, se a pessoa fosse muito caridosa, ela era levada aos tribunais para se explicar por que ela era tão boa. Isto é, um desligamento total dos princípios do Cristo. Não obstante, Jesus trouxe uma verdadeira revolução. A partir dali, as pessoas passaram a não ter mais medo, criaram coragem e passaram a cuidar dos ancianos, dos parentes, ficaram ao lado das suas camas, ali até a morte, cuidando das pessoas. Enfim, Jesus trouxe uma faísca para incendiar muitos corações para a mensagem que ele trazia, que era de transformação do indivíduo, que era a eclosão da parte boa das pessoas. Ou seja, né, se a gente, por um acaso Jesus voltasse à Terra nos dias de hoje, deixaria novamente uma grande mensagem, mas isso também não daria grandes saltos, né? A gente teria uma evolução um pouco mais longa para virar mais uma chave, seria assim. O mundo já está bem melhor. Bem melhor, né? Está bem melhor, né? Basta você pensar aí, só um item. 100 anos atrás, você passaria na Praça Rui Barbosa de Bauru, você encontraria um escravo lá, sangrando e deixado ali para morrer. E as pessoas passando normalmente ao lado dele como se fosse aquilo fosse uma coisa comum. Então o mundo está melhor. A mulher está mais protegida, a criança, a própria natureza hoje, os animais, o mundo está melhor. E Jesus é o grande responsável por esse impulso. Mas, mesmo assim, Jonatas, chegou um momento em que Jesus voltou para visitar a Terra. Mais ou menos no século XIV. E ele deu uma olhada na Terra assim, falou, meu Deus, essas pessoas parece que esqueceram-se do meu evangelho. É isso que eu ia perguntar. Será que ele ficou satisfeito com o trabalho? Com a mensagem que ele deixou? Será que ele olhando assim, ele consegue falar, não, deu certo? Esse reconhecimento que a gente está fazendo, assim, de uma maneira bem humilde, bem discreta, é claro que ele viu que muitas das sementes dele foram lançadas pelo planeta Terra e frutificaram. Daí surgiram grandes criaturas como Francisco de Assis, como Santo Agostinho, como Joana d'Arc e mais particularmente aqui no Brasil, um Francisco Cândido Xavier, um Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes e particularmente bem pertinho daqui da nossa cidade, o grande personagem que nos trouxe uma revolução assim muito própria, muito perto, próxima, mas que modificou também a cara aí da mensagem cristã. Estou me referindo a Kai Baixútil, que além de corajosamente defender a ideia do Cristo, ele era uma pessoa assim muito dinâmica. Ele visitava hospitais, ele fazia programas de rádio, ele pegava um trem lá em Matão para distribuir os jornais e revistas e caminhava por várias cidades, depois pegava o trem de volta para Matão distribuindo os passageiros. Um trabalho extraordinário. Ele criou um jornal que até hoje está sendo editado e graças a Deus eu tenho espaço nesse jornal, que é O Clarim, que agora, no mais algum tempo, vai completar 120 anos de existência. 20 anos mais tarde, ele cria a Revista Internacional do Espiritismo, que vai completar daqui a pouco um século. Então você vê
que a mensagem de Jesus, ela frutificou. Mas, mesmo assim, o mestre, vendo, de uma maneira geral, o desenvolvimento que poderia ter tido da sua mensagem, ela poderia ter progredido muito mais, poderia ter contagiado muito mais corações. E daí, quando ele chega nas proximidades da Terra, no século XIV, ele olha assim e fala, puxa vida, mas os homens ainda não estão seguindo os meus princípios. É verdade. Só uma observação aqui, Caio Schutel era brasileiro, então. Sim, brasileiro. Embora tenha um nome um pouco diferente, né? Os ancestrais dele eram alemães. Alemães. Ele nasceu no Rio de Janeiro, depois ele veio para Piracicaba, depois foi para Araraquara, depois comprou uma propriedade lá em Matão, e lá em Matão, ele era católico. Ele aproximou-se da doutrina espírita e se tornou um dos baluartes da veiculação da doutrina espírita. E é claro que na época ele não podia falar abertamente em espiritismo, mas falava na palavra do Cristo. Na palavra do Cristo. E é engraçado que ele deixou de ser católico. Muita gente diz que ele não tinha muita amizade com os padres, né? Não é verdade. É que ele era um contendor ferrenho. Então, quando alguém atacava o espiritismo, ele ia defendia com vigor. Mas nós temos várias passagens, inclusive estou iniciando um artigo hoje sobre a vida dele. Temos várias passagens que mostram, por exemplo, que um dos padres da cidade mandou chamá-lo e estava muito doente. E ele ficou ali ao lado desse padre, e aplicando passe, orando com ele, e até o padre desencarnar. E tempos depois esse padre se comunica, dá uma comunicação no Centro Espírita Amantes da Pobreza, lá de Matão, agradecendo a Caio Schutel todo o amparo que ele proporcionou a esse padre. Tem outro caso de um padre de Bitinga que foi para Matão para fazer um debate com Caio Schutel. Mas no caminho ele sofreu um acidente e machucou muito a mão. E chegou até Matão com a mão segurando ali. E quem que foi cuidar dele? Foi Caio Schutel. E aí depois de ele quase que perde a mão. Depois de vários tratamentos que o Caio Schutel fez na farmacinha dele, depois ele voltou, agradeceu muito e falou, olha, eu não vou fazer mais nenhum debate com o senhor não. Porque ele estava vendo que aquele homem estava sendo ali um verdadeiro representante do Cristo. A boa vontade, né? Independente de qualquer religião, não é, Sidney? E Caio Schutel foi mais um exemplo, né, daquilo que falamos no começo, como John Lennon, né? Isso. Cada um tentando levar ali essa mensagem de Cristo de uma forma diferente, ou da forma que sabe se expressar melhor, né? Isso. E aí, no próximo bloco, se você me permitir, eu quero dar mais detalhes de vamos dizer assim, uma nomeação que Jesus fez em relação ao nosso país, ao nosso Brasil. Sim. E com isso, ele passou a mandar vários representantes para a Terra e particularmente para o Brasil. E Caio Schutel foi um deles. Interessante. Fique aí mais um pouquinho, né? Nós vamos para um pequeno apoio cultural novamente, alguns segundinhos e voltamos já com o terceiro bloco do programa Despertar.
aqui o terceiro e último bloco do programa Despertar, né? O Sidney trazendo aqui Deus, Cristo e Caridade, o assunto de hoje. E Sidney, no bloco anterior, né, você chegou a comentar sobre a pátria do Evangelho, né? Como o Caio Barchutel, tivemos outros enviados para o Brasil. Explica melhor essa história pra gente. Seguinte, quando Jesus voltou para a Terra e de uma certa forma externou a sua preocupação, porque eu nem falo em decepção, porque ele já conhecia, né, os corações nossos, humanos. A mensagem dele foi revolucionária. E tanto é que ele não pôde falar tudo na sua época. Ele até anunciou que viria um Consolador prometido para complementar o seu trabalho. Para nós espíritas, foi a revelação espírita. Pois bem, quando ele está lá ainda na Europa, olhando e dizendo, olha, eu plantei meu evangelho na Palestina, achei que Roma fosse desenvolver, achei que a Inglaterra pudesse dar um impulso maior, tal país, enfim. E aí um dos assessores dele, chamado Eliu, diz assim, mestre, nós temos no outro lado, no outro hemisfério, terras maravilhosas que ainda serão descobertas. Note bem, nós estamos falando do século XIV. Ainda serão descobertas. O senhor não quer dar uma olhada lá e ver quais seriam as probabilidades de relançar a sua semente? Então aquela caravana, uma caravana luminosa, imagine, com Jesus junto, o governador moral desse planeta, desloca-se para a América, que não havia sido descoberta ainda. Nem a América do Norte propriamente dita, nem o Brasil, nem outros países da América do Sul. E quando eles chegam nessa região, Eliu diz assim, essa terra que eu estou mencionando fica mais ao sul. Então ele chega aqui, então ele vê o Cruzeiro do Sul, vê as matas brasileiras, vê a perspectiva que aquelas terras podiam trazer, ainda com os silvícolas, os índios bem pobres, sem contato nenhum com a civilização. E aí Jesus olha para aquelas terras e diz assim, nestas terras maravilhosas, para elas eu vou transplantar a semente do meu Evangelho. E Humberto de Campos, na obra Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz claramente que Jesus escolheu o Brasil para receber esta semente do Evangelho dele, que havia sido plantada já em vários países e não tinham levado a efeito o trabalho que precisaria ser feito, realizado para veicular a mensagem do Cristo. E se você bem examinar, Jonatas, vários sociólogos, examinando o Brasil, já chegaram à conclusão de que é o país mais fraterno, mais solidário, de coração mais bondoso de todo o planeta Terra. O Brasil realmente é um país muito fraterno, mas precisava de alguém para cuidar do Brasil, alguém do plano espiritual. Então ele chama um dos seus assessores, de nome Ismael, e diz, Ismael, vou incumbi-lo de cuidar do Brasil. E ele passa para Ismael. Humberto de Campos, eu acho que metaforicamente, diz que é uma espécie de bandeira, né? Que ele passa para Ismael. E quando ele passa a bandeira para Ismael, assim como por encanto, inscreve-se na própria bandeira aquele trio de palavras: Deus, Cristo e caridade. Então, daí surgir esta frase que foi adotada imediatamente pela Federação Espírita Brasileira como tema, e em 1956 foi incorporada às paredes aqui do nosso centro, no SEAC, e agora, neste ano,
em que estamos, ela foi ressuscitada e colocada novamente nas paredes do nosso centro. É um reconhecimento, vamos dizer assim, uma corporificação daquela incumbência que Jesus deu para Ismael, para que cuidasse do Brasil e tornasse a pátria do Evangelho. Sintetizar essa missão está sintetizado nesta frase: Deus, Cristo e caridade. Ismael, então, seria um gerente aqui do Brasil? Exatamente, uma espécie de governador do Brasil. Do Brasil. O do planeta é Jesus, que muito antes que o nosso planeta tivesse condições de habitabilidade, ele já era puro e perfeito. Recebeu de Deus a incumbência de cuidar da terra. E Jesus passou para Ismael a incumbência de cuidar do Brasil. Perfeito. Sidney, muito obrigado, né, por trazer aí mais uma vez conteúdo, né, dos seus artigos, né, do seu trabalho. E agradecendo mais uma vez por estar aqui. Fica aí os últimos minutos aí para suas considerações finais. Por volta de 1868, Paulo, o apóstolo, deu uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris, de uma certa forma ressaltando o trabalho do Cristo, dizendo que ele não estava adstrito aos espíritas, que era um trabalho coletivo. E fala, assim, muito claramente, a respeito da caridade, que é a bandeira principal do Espiritismo. Mas aí, nesta comunicação, Jonatas, nós vemos a conexão entre a caridade pregada pelo Espiritismo e a mensagem que foi trazida para Ismael, corporificada em Deus, Cristo e caridade. Daí a necessidade de nós lutarmos, todos nós e todas as religiões, para que se implante efetivamente a mensagem da caridade do Cristo. Caridade o que é? É simplesmente o amor em ação, possa ser desenvolvida e praticada por todos nós brasileiros, seja qual for a nossa religião. Sidney, agradeço a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. E agradeço também a você que esteve até agora aí acompanhando mais essa edição do nosso programa Despertar, o assunto Deus, Cristo e Caridade. Fiquem com Deus e até a nossa próxima edição.